Quando você entra em tecnologia, todo mundo fala de arquitetura como se fosse um idioma secreto reservado para uma casta de pessoas iluminadas. E você, que está só começando, fica naquele limbo entre eu acho que eu entendi e ninguém nunca vai deixar eu tocar em nada importante. A verdade, ela é mais simples e mais dura. O que chamam de arquitetura nada mais é do que a sua capacidade de enxergar consequências. E isso tem níveis, 5 para ser exato. E a maioria das pessoas trava já no primeiro, sem perceber. Se você não quer virar estatística de frustração, fica até o final desse vídeo. Eu lembro de quando eu comecei. Um dos primeiros sistemas que eu precisei mexer era um Frankenstein que juntava Java 6, SQL escrito com uma poesia concreta e uma fila que ninguém sabia quem consumia. Eu achava que podia só arrumar uma coisinha. A coisinha derrubou metade de um serviço. Não foi bonito. A vergonha eu já superei, mas a lição ficou. Não existe ação isolada na tecnologia. Toda linha de código tem consequência. E é aqui que começa o jogo real da arquitetura. O nível 1 é o da visão de superfície. É quando você sabe o que faz a sua parte e só. Consegue dizer, meu endpoint recebe isso e devolve aquilo. Meu componente renderiza isso aqui. E pronto. Você entende a funcionalidade, mas não entende o sistema. É o estagiário animado que resolve rápido, mas não percebe que mudou uma coluna que alimentava 3 outros lugares. Aqui a reflexão é dura. Se você só conhece a sua área de 20 metros quadrados, você não tem autonomia. Você tem dependência disfarçada de produtividade. O nível 2 é o entendimento de fluxo. É quando você já enxerga o caminho que a informação percorre. Você consegue responder como o dado entra, para onde ele vai, quem transforma o quê e qual é o próximo passo. Sabe que existe uma fila, um barramento, um cache, um banco relacional ou um NoSQL ali no meio. Ainda não domina tudo, mas conhece o mapa geral dos seus contornos. Esse é o momento em que você começa a conversar menos sobre tarefa e mais sobre impactos. A provocação aqui é simples. Você entende o que acontece antes e depois do que você faz. Ou ainda trabalha com o seu código, como se fosse um planeta isolado no universo. O nível 3 é o entendimento de trade-offs. Esse é o momento em que a arquitetura começa a aparecer de verdade. Aqui você entende que nada é melhor. Tudo tem custo, performance versus memória, consistência versus velocidade, simplicidade versus flexibilidade. Você sai da crença infantil de que existe a solução certa e começa a enxergar um mundo adulto das decisões técnicas. É quando você entende que escolher um banco distribuído muda a sua estratégia de leitura, que usar o Event Sourcing altera completamente sua modelagem mental, que optar por microserviços aumenta a resiliência, mas complica a Dev Experience e observabilidade. Aqui a reflexão dói. Você sabe explicar porque tomou uma decisão técnica ou só repete padrões que viu em tutoriais? O nível 4, o entendimento de consequências arquiteturais. Aqui você já antecipa problemas meses antes deles aparecerem. Percebe quando uma API está crescendo torta, quando um domínio está virando um depósito de entulho, quando uma dependência externa está se tornando um gargalo. Você começa a conectar a técnica com o negócio, porque entende como decisões de arquitetura impactam custo, velocidade de entrega, experiência do usuário e até estratégia da empresa. É quando você olha para o sistema e enxerga tendências, não só sintomas. E a provocação é direta. Você está reagindo ao caos ou você está enxergando o que vai quebrar antes de quebrar? O nível 5 é o entendimento sistêmico. Aqui você vê tecnologia como um organismo vivo. Você entende gente, processo, cultura, restrições de legado, restrições de compliance, limitações de infraestrutura, preferências dos times, tempo de projeto, orçamento. Percebe que a arquitetura não é um diagrama bonito. É uma negociação contínua entre o ideal e o possível. É quando você abandona a fantasia romântica da arquitetura perfeita e passa a construir sistemas sustentáveis, evolutivos, coerentes com o contexto e entregáveis no mundo real. Aqui você vira referência e a reflexão final é inevitável.
Você está tentando ganhar discussões técnicas ou você está tentando fazer o sistema sobreviver ao tempo? O que separa quem cresce rápido de quem fica preso no júnior eterno não é decorar buzzwords, é subir esses níveis com consciência. É entender que a arquitetura não é sobre saber tudo, é sobre enxergar melhor. E a frase que eu quero que você leve daqui é simples. Quem domina a arquitetura, domina a consequência. E quem domina a consequência, lidera, mesmo sem cargo. Se isso te ajudou a ver o próprio caminho com mais clareza, continua explorando os vídeos aqui do canal. Tem muita coisa para te deixar mais preparado para o jogo real da tecnologia. A gente se vê na próxima aqui no Sem Crachá.